E se você chegasse a uma cidade e não encontrasse ninguém, nenhuma conversa, nenhuma criança brincando, nenhum cavalo passando pela rua, apenas portas fechadas, janelas escuras e um silêncio estranho demais para ser normal. Mas existe uma pergunta ainda mais assustadora. O que aconteceu para uma cidade inteira simplesmente desaparecer? É justamente nesse tipo de mistério que o cinema clássico encontra sua maior força. Porque, muitas vezes, o medo não está naquilo que vemos. Está naquilo que não vemos. No episódio de hoje de Baú do Cinema Clássico, vamos entrar em uma atmosfera onde cada rua vazia parece esconder uma história, cada construção abandonada parece guardar um segredo, e cada silêncio parece avisar que alguma coisa terrível aconteceu antes de nossa chegada. E talvez o maior mistério não seja descobrir onde estão as pessoas. Talvez seja descobrir por que elas foram embora, ou quem fez com que partissem. Quando o silêncio se torna personagem. Existe uma técnica extremamente poderosa no cinema clássico: transformar o espaço em personagem. Uma cidade não precisa estar cheia para parecer viva. Às vezes, acontece exatamente o contrário. Uma rua vazia pode transmitir mais tensão do que uma multidão. Uma porta entreaberta pode despertar mais curiosidade do que uma perseguição. E uma janela escura pode fazer o espectador imaginar dezenas de possibilidades. É esse tipo de construção visual que torna uma cidade aparentemente abandonada tão fascinante. O diretor não precisa explicar imediatamente o que aconteceu. Ele simplesmente apresenta o ambiente e deixa nossa imaginação trabalhar. A arquitetura passa a contar uma história. As fachadas antigas sugerem uma época. A poeira transmite abandono. As ruas largas aumentam a sensação de vulnerabilidade. E o vazio cria uma pergunta permanente: onde estão todos? No cinema contemporâneo, muitas produções tentam preencher cada segundo com informação. O cinema clássico frequentemente fazia o oposto. Ele sabia esperar. Sabia deixar o silêncio respirar. Sabia que o público também queria participar da investigação. E quando uma cidade aparece vazia, o espectador automaticamente começa a procurar sinais. Um movimento ao longe. Uma sombra. Um objeto fora do lugar. Qualquer detalhe pode ser uma pista. E é justamente aí que nasce a retenção. Porque quando o filme não entrega todas as respostas, nossa mente permanece procurando. O mistério deixa de estar apenas na história. Ele passa a existir dentro da cabeça de quem assiste. A cidade vazia e o medo do desconhecido. O verdadeiro poder dessa atmosfera está em algo muito humano. Tememos aquilo que não conseguimos explicar. Uma cidade completamente abandonada provoca uma reação imediata porque contradiz aquilo que esperamos encontrar. Esperamos movimento. Esperamos vozes. Esperamos pessoas. Quando tudo desaparece, alguma coisa parece estar errada. E o cinema entende perfeitamente esse mecanismo. A ausência se transforma em ameaça. Não precisamos enxergar um vilão para sentir perigo. Não precisamos ouvir um tiro para perceber que alguma coisa aconteceu. O cenário já está nos contando que existe uma história escondida. É importante perceber também como o cinema clássico trabalhava a expectativa. Em vez de revelar tudo rapidamente, ele frequentemente apresentava pequenas informações. Primeiro, o ambiente. Depois, uma dúvida. Em seguida, um detalhe estranho. E somente mais tarde, uma possível explicação. Essa construção cria uma espécie de investigação silenciosa. O espectador começa a montar o quebra-cabeça. E quanto menos informações recebe, mais atenção presta. É uma estratégia narrativa que continua funcionando décadas depois. Porque a curiosidade humana não envelhece. Queremos respostas. Mas, paradoxalmente, também queremos que o mistério continue por mais algum tempo. É esse equilíbrio que transforma uma simplicidade vazia em um cenário carregado de tensão. O perigo pode estar em qualquer lugar. Atrás de uma porta. No final de uma rua. Dentro de uma casa aparentemente abandonada. Ou talvez, no próprio passado daquele lugar. E quando o passado começa a interferir no presente, o cenário deixa de ser apenas decoração. A cidade passa a ser uma testemunha. Uma testemunha silenciosa de algo que ainda não conhecemos. O herói diante de um mistério. É aqui que entra uma das maiores forças das histórias clássicas. O personagem principal não enfrenta apenas um inimigo. Ele enfrenta uma pergunta. E perguntas são perigosas. Porque um homem armado pode enfrentar outro homem armado. Mas como enfrentar uma verdade que ainda não conhece?
Quando o protagonista encontra uma cidade vazia, sua primeira batalha não necessariamente é física. É psicológica. Ele precisa decidir se continua. Precisa escolher entre ignorar os sinais ou investigar. Precisa avaliar se aquilo é apenas abandono ou uma armadilha. E esse dilema é fundamental para criar identificação. Porque o espectador começa a pensar: o que eu faria se estivesse naquele lugar? Essa pergunta aproxima o público do personagem. E o cinema clássico era extremamente eficiente nesse aspecto. Se o protagonista entra em um lugar desconhecido, não basta mostrar onde ele está. Precisamos sentir o que ele está sentindo. Desconfiança, curiosidade, medo, coragem, talvez até arrependimento. Pode ter experiência, mas não possui todas as respostas. E quando o ambiente oferece poucos sinais, cada decisão ganha peso. Um passo adiante pode significar descoberta. Um passo para trás pode significar sobrevivência. Essa é uma das grandes diferenças entre simplesmente contar uma história e construir suspense. O suspense nasce quando existe algo a perder. E em uma cidade vazia, o protagonista ainda não sabe exatamente o que pode perder. Talvez sua liberdade. Talvez sua vida. Talvez sua própria compreensão sobre o que aconteceu naquele lugar. O que o cenário não diz. Talvez um dos elementos mais interessantes desse tipo de narrativa seja aquilo que permanece fora da tela. O cinema não precisa mostrar tudo. Aliás, muitas vezes é melhor não mostrar. Uma história se torna mais poderosa quando o espectador consegue completar as lacunas. Imagine uma rua antiga. Uma placa balançando com o vento. Uma porta que se move lentamente. Uma janela quebrada. E nenhum ser humano à vista. Não existe uma explicação imediata. Mas existe uma sensação. E sensação é uma das armas mais poderosas do cinema. Porque a razão pode dizer: é apenas uma cidade vazia. Mas a imaginação responde: não, existe alguma coisa errada aqui. É justamente nesse território entre realidade e imaginação que o suspense cresce. O espectador começa a perceber detalhes que talvez nem fossem importantes. A iluminação, as sombras, a distância entre os prédios, o som do vento, o silêncio entre uma ação e outra. Tudo passa a ter significado. E isso também revela algo sobre linguagem cinematográfica clássica. Grandes diretores sabiam que o enquadramento poderia sugerir uma história inteira sem precisar de diálogos. Uma rua longa pode representar solidão. Um espaço aberto pode representar vulnerabilidade. Uma porta fechada pode representar um segredo. Uma cidade abandonada pode representar as consequências de uma tragédia. O cenário, portanto, não está apenas mostrando onde a história acontece. Ele está dizendo como devemos nos sentir diante dela. E talvez seja justamente por isso que determinadas imagens permanecem na memória muito depois que os créditos terminam. Quando a curiosidade vira perigo. Mas existe um momento em toda grande história de mistério em que a curiosidade deixa de ser uma vantagem. Ela se transforma em perigo. Porque descobrir a verdade nem sempre significa encontrar segurança. Às vezes, significa encontrar exatamente aquilo que alguém tentou esconder. E é nesse ponto que uma cidade vazia ganha outra dimensão. O vazio deixa de parecer abandono. Passa a parecer consequência. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa foi apagada. Alguma coisa fez com que aquele lugar deixasse de ser aquilo que era. E agora o protagonista está diante das marcas deixadas por esse acontecimento. A grande pergunta deixa de ser: onde estão as pessoas? E passa a ser: o que aconteceu com elas? Essa mudança é pequena na linguagem, mas gigantesca na narrativa. Porque agora existe uma investigação. E toda investigação carrega uma promessa. A verdade está escondida em algum lugar. Talvez em uma conversa. Talvez em um objeto. Talvez em uma testemunha. Talvez em uma memória. Ou talvez em um detalhe que o espectador viu muito antes de perceber sua importância. É isso que faz uma boa história sobreviver ao tempo. Não é apenas a ação. É a capacidade de criar perguntas que continuam ecoando. E quando o cinema clássico consegue fazer isso, ele não precisa de efeitos modernos para prender nossa atenção. Basta uma boa atmosfera. Um personagem diante de um dilema. E uma verdade escondida atrás do silêncio. A cidade não estava realmente vazia. No fim das contas, talvez a cidade nunca tenha estado realmente vazia. Porque lugares carregam memórias.
As paredes guardam marcas. As ruas carregam histórias. E o silêncio também pode contar uma história. É justamente essa capacidade de transformar a ausência em suspense que torna esse tipo de cinema tão fascinante. Uma cidade vazia pode parecer simples, mas, quando observada através da linguagem cinematográfica, ela se transforma em uma pergunta gigantesca. Quem esteve aqui? O que aconteceu? Por que tudo terminou assim? E principalmente, o que ainda está escondido? É essa sensação que queremos levar deste segundo episódio. Porque no baú do cinema clássico, nós não queremos apenas lembrar filmes. Queremos abrir o baú, retirar as imagens antigas, observar os detalhes e descobrir por que determinadas histórias continuam falando conosco décadas depois. E se você acha que já entendeu por que essa cidade ficou vazia, espere, porque talvez o maior segredo ainda esteja escondido. E no próximo episódio, a verdade pode finalmente começar a aparecer. Se você gosta de cinema clássico, histórias esquecidas, mistérios, grandes personagens e análises cinematográficas, inscreva-se no Baú do Cinema Clássico. Porque aqui, cada filme guarda um segredo. E nós vamos revelá-lo.